Olá pessoal, segunda aula de medidas elétricas e hoje a gente vai falar sobre medição de tensão. Medição de tensão é muito simples, né? A gente já fez na aula anterior alguns processos de análise de erro usando medição de tensão. Então a gente pode fazer medição de tensão utilizando um instrumento desse, que é um instrumento digital, okay? Um multimedidor que tem aqui a escala de tensão, ou seja, um voltímetro também. A gente pode usar um instrumento igual aquele lá atrás, lá atrás a gente tem ali os voltímetros lá atrás que a gente fez na outra experiência, tá? E a medição de tensão ela é muito simples. Basicamente a gente precisa fazer a conexão em paralelo, né, do instrumento ao elemento do sistema que a gente queira medir. A gente precisa sempre de dois pontos para fazer essa conexão e medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. Em geral, esse equipamento aqui, a impedância dele tem que ser a mais alta possível, exatamente para não circular corrente por ele no processo de medição de tensão e ele não influenciar no sistema, tá? na medida. Então é um equipamento que a gente precisa não se preocupar muito em conectar em lugar nenhum, porque o canal de impedância dele costuma ser muito alto, principalmente esse aqui, o digital, a impedância de entrada dele é muito alta, em ordem de mega ohm. Aqueles lá de trás, né? Por exemplo, esse aqui que está na minha mão aqui, esse danadinho aqui, deixa eu dar um foco nele. Esse danadinho aqui, ele é um ferro móvel, né? Mas poderia ser também uma medição de tensão em corrente contínua, usando a bobina móvel. O fato é que tanto um quanto o outro tem uma bobininha bem aqui na base aqui, que ao circular corrente, ele movimenta o ponteiro. Onde tem o cuidado aí? A gente tem que colocar essa bobina em série com uma resistência muito alta, exatamente para fazer um divisor de tensão e ter um canal de entrada muito grande nos dois terminais aqui dele. Então, na teoria, se vocês abrirem os primeiros slides lá da teoria, vocês vão ver lá que a impedância de entrada lá é muito alta. E a gente pode mudar a escala mudando essa impedância que vai ficar em série com o galvanômetro. Então, isso aí, na verdade, a gente está fazendo a mudança no divisor de tensão, ok? Bom, além disso, né, é uma aula muito simples, seria uma aula muito simples falar só do voltímetro. Outra coisa importante de se falar também nessa aula é esse carinha aqui, ó. Por exemplo, um cara desse aqui. Um cara desse aqui na minha mão é um transformador de potencial, daqui a pouco eu vou detalhar esse aqui particularmente. O transformador de potencial, né, o TP, ele serve para quê? Ele serve para a gente conseguir fazer medições de valores muito elevados. Porque esses instrumentos que eu acabei de mostrar para vocês, tanto um cara desse aqui, quanto um outro instrumento desse aqui, ou um relé de proteção, ou um qualímetro, ou um dispositivo de controle, qualquer um que precise de sinais de tensão, ele não vai conseguir medir ou utilizar diretamente um valor de 13.800 volts, 500.000 volts, 138.000 volts, não vai conseguir. Então, a gente precisa reduzir esse nível de tensão a ser medido para uma ordem de grandeza que esses instrumentos consigam medir. Esse aqui, por exemplo, ó, 250 volts. O outro ali, 300 volts. Então, essa ordem de grandeza, até essa ordem de grandeza, esses instrumentos são capazes de medir. Então, eu tenho que sempre que abaixar, se eu quero medir uma tensão muito alta, por exemplo, 13.800 volts, eu tenho que reduzir isso para esse nível. O valor padrão que o pessoal utiliza é o 115 ou 115 por raiz de 3 volts. Então, o transformador de potencial tem essa característica de reduzir o nível de tensão. A gente sabe que técnicas construtivas diversas, tem a indutiva, tem a capacitiva, e essas técnicas, essa forma construtiva do TP define alguns comportamentos dele. O mais típico de todos, lógico, é o de indução, o transformador de potencial indutivo, TPI. E esse aqui, por exemplo, é um exemplo dele. E por ser indutivo, né, o princípio de funcionamento dele é exatamente igual ao de um transformador monofásico, onde você aplica a tensão no rolamento primário, essa tensão cria um fluxo magnético, esse fluxo magnético induz uma bobina no secundário, que dependendo do número de espiras que ela tiver, ela vai produzir uma tensão no secundário. Essa relação de espiras aí basicamente define essa relação de transformação, por exemplo, de abaixar de 13.800 para 115 volts. Ok? Então, basicamente, como vocês já viram na teoria aí, é um transformador com uma relação de espira que vai atender a relação de tensão que a gente precisa num transformador de potência. E um TP, né, ele pode ser construído de diversas formas, né? Esse aqui, particularmente, que está aqui na minha mão aqui, esse danadinho aqui, ele é um TP que dá para ver que ele é pequeno, né? Os terminais dele estão aqui em cima, né? O rolamento primário e o rolamento secundário.
os terminais dele estão aqui em cima e dá para ver que ele é pequeno. Mas eu posso ter TPs enormes, por exemplo, um TP para medir uma tensão de fase de uma linha de transmissão de 500 kV. Então, o nível de tensão ali é muito alto. Naturalmente, uma construção desse tamanho aqui não vai dar certo. Eu preciso ter uma construção de um TP que ele tenha toda uma estrutura isolante, uma torre de isoladores, né, uma coluna de isoladores, um suporte para deixar ele acima de uma certa altura para proteger qualquer usuário. E ele é construído de tal forma que garanta a proteção do usuário, garantindo que a tensão no primário, que é muito alta, né, 500 kV por raiz de 3, não chegue, por exemplo, ali no instrumento que você está medindo. Então, a construção dele é toda feita para ter esse gradiente de tensão aí no caminho da estrutura dele, ao longo da estrutura dele. Bom, esse aqui, por que então que ele é pequenininho desse jeito? Isso aqui é um TP que poderia ser um TP de um cubículo, né, de um painel industrial que abaixasse valores de tensão não tão elevados, né, de uma média tensão para baixa tensão. Essas distâncias aqui para média tensão já serviria. Então, já vou falar basicamente desse cara aqui, ele tá adequado à construção dele. Mas se for pensar num transformador, um TP que eu falei desse, você vai ter aquela torre enorme de isolante, né? Eu vou até levar vocês ali agora, para vocês verem uma estrutura parecida dessa aí. Bom, esse cara que vocês estão vendo aí no jardim aqui interno do bloco K da Unifei, ele não é um TP, tá? Ele é um TC, ele é para medir corrente, ele faz a transdução de corrente. Mas a estrutura dele mostra bem como seria isso num TP de grande porte, um TP com nível de tensão elevado. Eu preciso ter toda essa coluna de isolador aí para isolar o nível de tensão da parte superior da parte inferior. Lembrando que na subestação real, aquela parte inferior que está ali no chão ali, ela já estaria num lugar bem alto, já estaria num suporte bem alto na caixa de conexão, teria um suporte bem alto para fazer isso. Portanto, aquele ponto ali em cima seria bem mais alto do que está hoje aqui, ok? Mas é só para ilustrar a ideia. Ali nesse caso tem dois terminais, um desse lado e do outro lado que vocês não estão vendo. Em geral na subestação vocês vão ver o TP sempre com um ponto só de conexão, porque o outro terminal em geral está na terra. Você desce nessa coluna aí e aterra ele na base do suporte, ok? Então, né, depois de ter visto lá um grandão, eu vou mostrar esse aqui que é o que a gente tem no nosso laboratório para a gente poder trabalhar hoje. Então, é um TPzinho, tá, da Kron. Pela norma, deixa bem claro, a norma deixa bem claro o que precisa de obrigatório na placa de identificação. Então, por exemplo, aí, a norma, né, a 6855, a NBR 6855, ela define algumas coisas. Por exemplo, o que está aí? Tem que estar a informação do fabricante, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem bem de perto. Tem que estar a informação do fabricante. O nome do fabricante, a informação do que é, né, um transformador de potencial de uso interno, e dá para ver que ele é uso interno devido aos terminais desse cara que são bem próximos um do outro. Você vai ver que um TP que fica em área externa, ele tem todo um distanciamento para que a sujeira, qualquer outra intempérie não influencie e não feche um curto nos terminais, tá? Esse cara aí esse aqui particularmente foi feito para uso interno. O modelo dele, né, KP101. A frequência industrial de 50 a 60 Hz, o nível de isolamento dele 4 kV, isso aí garante que se tiver um surto de tensão nos terminais na parte viva dele, até 4.000 volts ele isola da carcaça. Grupo 1, são grupos de utilização, né? O grupo 1 é para ligação fase-fase, grupo 2 fase-terra e grupo 3 fase-terra com neutro não confiável, um neutro fraco, ok? RN, né, relação nominal de tensão, nesse caso particular, relação 1 para 1. E se você vai perguntar, né, para que eu preciso de um TP 1 para 1? Esse TP aqui 1 para 1 é questão didática, questão de laboratório, foi comprado para pesquisa. Então, ir para o laboratório, isso casa muito bem, que a gente consegue ver as coisas acontecer. O fato que ele entrega, se entra X no primário, ele entrega X também no secundário, ok? Tensão nominal, 115 por raiz de 3. O SN ali, que seria a tensão secundária nominal também, né? 115 por raiz de 3, porque é a relação 1 para 1. Como ele é um TP fixo, então a simbologia é H1, H2, X1, X2 nesse formatinho aí, indicando que ele é um TP fixo, não tem variação, não tem TAPs de ajuste, ele só é esse valor aí.
A potência térmica dele é 100 voltampere, ou seja, se ele for utilizado para acionar uma carga, num caso bem específico, eu estou no meio do mato, aí, numa subestação bem remota, e eu preciso iluminar a subestação. Eu poderia tranquilamente usar o secundário desse TP para acender essa lâmpada de 60 watts, por exemplo, porque termicamente ele aguenta até 100 voltampere, sem ter nenhum dano na estrutura do TP, tá? Além disso, né, faltou uma informaçãozinha importante aí, que é a exatidão, a classe de exatidão desse cara aí, e esse código traz algumas coisas pra gente, por exemplo, 0,6P12,5, quer dizer o que é isso? Quer dizer que o fabricante está dizendo o seguinte: se você colocar uma carga no secundário de até 12,5 voltampere, o fabricante garante que ele está dentro da classe de 0,6. Quando eu falo classe 0,6, eu estou falando que ele casa naquele paralelogramo dentro da região do 0,6. E aí, né, essa classe 0,6 você define tanto a relação de transformação no eixo Y e quanto o defasamento angular entre a forma de onda no primário e no secundário em minutos. Então, se cair dentro da região ali do paralelograma 0,6, ele é exatidão 0,6, que é o caso desse instrumento aí, tá ok? Bom, isso aí, ele garante isso, né, ele garante essa exatidão de relação de transformação e de fase, de defasamento angular, se a carga no máximo tiver 12,5. Por acaso, se eu colocar aí 100 voltampere, ele aguenta na carga, né, 100 voltampere na carga, só que ele já não garante já essa classe de exatidão do 0,6. Tudo bem? E hoje a gente vai tentar enxergar isso aí com mais cuidado. Bom, além dos dados de placa, né, vou abrir agora um pouco o zoom. Esse cara aqui, como eu falei, embaixo não tem nada, né, só o suporte para fixar no painel. Em cima, a gente tem aqui, nesse caso particular, eles não está o tradicional, né, que em geral o primário ele fica do lado esquerdo, mas eles construíram de tal forma que o H1 está desse lado de cá. Ou seja, esses aqui são os terminais, né, do primário, H1, H2, e aqui naturalmente os terminais do secundário, X1 e X2, ok? Bom, vocês reparem também que tem uma marcação de uma bolinha, tanto aqui quanto aqui. Isso aqui é indicação de polaridade. Dá para ver que essa bolinha está no H1 e essa bolinha aqui está no X1, como eu já expliquei na teoria para vocês. Dá para fazer diversos testes para verificar a polaridade. Mas qual que é a ideia da coisa? Se eu coloco uma onda senoidal aqui, quando ela estiver no pico positivo, essa aqui também vai ter que estar no pico positivo. Se por acaso eu tivesse colocado essa bolinha aqui e colocasse para medir o X1, X2 do mesmo jeito, eu teria uma onda trocada, 180 graus defasada, tá? Então esse carinha aqui mostra qual é a polaridade. Se aqui vai entrar corrente, aqui vai sair corrente, ok? Mantendo que essa tensão, esse fasor de tensão aqui, vai estar em fase com esse fasor de tensão aqui. Ou seja, H1, H2 estaria em fase com X1, X2. Tudo bem? Então não tem muito segredo não. Outro detalhe, antes da gente começar a fazer ensaio com esse cara, né, as distâncias dos terminais, né? Por mais que seja relação 1 para 1, o fabricante já construiu de tal forma que mostra que esse cara aqui seria o primário, né, que poderia ter uma tensão maior. Esse dielétrico aqui, ó, é maior do que esse, então aqui suportaria uma tensão maior do que nesse cara aqui, tá? É só um pequeno detalhe aí. Outra coisa importante, né, o peso desse cara, vocês não vão, lógico, perceber isso, mas ele é bem pesado, porque internamente dele, o que tem aqui nesse invólucro aqui? Esse invólucro de cor amarela aqui, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro é um material ferromagnético e duas bobinas enroladas, uma em cima da outra, ok? E ele é bem pesado, porque é tudo metal, tanto o metal do circuito ferromagnético, quanto o metal das próprias bobinas do primário e do secundário, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: esse cara aqui a gente chama de varivolt, é um transformador variável, tá? Na verdade eu tenho aqui os terminais de entrada dele e os terminais de saída dele. Eu coloco esse terminal de entrada aqui, ó, a entrada dele deixa bem claro aqui no... Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver bem. Ali, ó, input 220 volts, 60 Hz, ok? Então ele pode receber esses 220 volts na entrada, não quer dizer que ele possa receber 100, ele pode receber a tensão fase neutra, né, 127 sem nenhum problema, tá? E o secundário dele também vai de 0 a 250. Se eu entrar com 220, ele consegue amplificar isso aí até o 250. Porque ao mudar essa manopla aqui, eu mudo o número de espiras, a relação de espiras interna desse transformadorzinho aqui, que é um autotransformador. Dá pra gente ver com essa simbologia da frente aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, do A até o X, a bobina total, ok? E, desculpa, do A ao X até esse pontinho aqui, ó.
até o ponto onde está o tracinho. E do X até o Azinho depende da manopla. Se eu mudar ali, ó, eu posso ter, por exemplo, se eu colocar a posição idêntica aqui, eu vou ter AX igual a Azinho X. Se eu aumentar um pouquinho mais, que é o 250, eu tenho mais espiras ali, então naturalmente ele vai entregar uma saída maior no secundário, tá? Não é o caso que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com valores bem menor, porque como eu falei, né, esse cara é 115 por raiz de 3, isso aí dá 66,4 volts. Então a tensão nominal desse danadinho aqui é 66,4 volts. E para poder controlar a experiência, a gente vai fazer utilizando esse danadinho aqui. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os conectores, vou pegar aqui e ligar esse cara aqui nesse terminal e nesse terminal aqui, ó, um parzinho de condutores, ok? Que é a entrada do nosso varivolt. Vou deixar aqui, ó, quietinho aqui para conectar lá na bancada. Não vou fazer só, vou fazer agora porque a bancada está desligada, tá? Já liguei aqui. Então eu tenho isso aqui, a alimentação do nosso varivolt. É importante, pessoal, sempre lembrar disso, tá? É muito importante lembrar disso. Eu não posso errar a entrada do varivolt, porque se eu colocar a entrada aqui e ele tiver numa posição, por exemplo, aqui igual está, de próximo de 0 volts, eu vou estar aplicando em poucas bobinas do meu... Vou dar um zoom ali que vocês vão ver. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, a entrada da rede, 220 volts aqui, e eu tiver na posição próximo de 0, o Azinho está próximo do X, quer dizer que a tensão vai ter 220 volts aqui e uma impedância ou pouquíssimas bobinas aqui. E aí fecha curto no secundário dele, explodindo ali internamente, estourando o nosso varivolt. Então nunca esqueçam de colocar sempre o varivolt aqui, porque ao colocar aqui vocês garantem que tem do X até esse tracinho aqui de bobinas. E aí a corrente de entrada não vai ser alta, ok? Nunca esqueçam disso. Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir de novo aqui o zoom. O objetivo meu, né, então já ligou ali. E agora eu vou fazer o que? Eu vou ligar agora a saída do nosso varivolt, que nesse momento está zerado. É bom sempre conferir isso também, tá? A saída do nosso varivolt, eu vou ligar outro parzinho de fios. E agora eu vou colocar o fio azul aqui. Essa saída do fio azul eu vou colocar onde? Na entrada do meu transformador de potencial. Nesse caso aqui, ó, o H1 e o H2. Lembrando que H1 e H2 são nomenclaturas típicas, necessárias por norma do TP, tá? E tanto o X1 como o X2 também. Ou então, nesse momento está conectado. Já alimentei esse cara aqui, a gente vai fazer um teste a vazio. Só que se eu ligar aqui agora vai funcionar, só que eu não vou estar medindo nada, né? Porque a gente não consegue enxergar a tensão. Então eu tenho que usar instrumento para medir. E a gente vai usar quem? O famoso voltímetro. Então aqui na bancada aqui a gente tem 4 instrumentos aqui na bancada, idênticos. E o que eu vou fazer num primeiro momento? Eu vou pegar um desses caras, todos esses caras aqui, e vou colocar no mesmo valor, a mesma tensão, ou seja, eles vão medir a mesma coisa, para vocês verem que eles já são diferentes um do outro, mesmo estando medindo a mesma coisa. Vou fazer essa experiência para vocês perceberem como é que é o desempenho desse fluxo. Bom, então né, eu fiz a montagem aqui, eu conectei 4 voltímetros desse aqui em paralelo, dá para ver aqui, ó, esse cabinho vermelho está ligando esse ponto nesse terminal. Vou dar um zoom maior ainda para vocês conseguirem perceber isso. Esse cabinho vermelho está ligado nesse ponto aqui, que está ligado nesse ponto aqui, que está ligado nesse ponto aqui. Ou seja, a entrada V de tensão de cada instrumentinho desse aqui está no mesmo ponto. A mesma coisa o comum. Esse fiozinho preto que sai do comum desse cara, entra no comum desse carinha aqui. Daqui ele vem para cá e daqui ele vem para cá, deixando todo mundo em paralelo. Ou seja, os 4 instrumentos estão vendo a mesma tensão, ok? Bom, agora eu vou ligar eles e vamos ver o que vai acontecer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ligar os instrumentos, né? Colocar aqui medição de tensão, todos eles. Todos eles medindo valores AC. Bom, dá para ver, né, que no primeiro momento aí estão todos eles desligados, a medição não tem nada ali aplicado, ok? Não liguei ainda o nosso sinal, então repare o que eu vou fazer. Primeiro eu vou tirar aqui os terminais que eu tinha colocado aqui na entrada do meu TP, vou tirar daqui e vou colocar onde? Vou colocar nesses bornes aqui, ó, que ao colocar nesse primeiro instrumento vai estar conectado em todos os outros, ok?
Então, nesse momento aqui, a saída do varivolt está alimentando todos os outros instrumentos. Agora sim eu vou ligar o nosso varivolt e vamos ver o que vai acontecer. Ao ligar o varivolt já apareceu entre 300 milivolts, porque a gente sabe que o varivolt ele não zera completamente, né, a tensão. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou aumentando a tensão para vocês verem que os instrumentos eles não medem exatamente a mesma coisa. Ó, nesse momento aí, ó, um está medindo 325, 326, 326, 327. Já existe uma flutuação ali na terceira casa. Lembrando que esse fluxo ele tem ajuste de escala automático. Quando a tensão está baixinha, tá vendo que ele tem 3 dígitos depois da vírgula? A tensão vai aumentando, ele muda a escala dele, ó, já mudou a escala dele. Por exemplo, com 7 volts ele já mudou a escala e agora só tem 2 dígitos à direita. Um está medindo 7,59, 7,61, 7,60 e 7,57. Dá para ver que eles são diferentes. Vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos colocar a tensão nominal, né, que é 66,4. Só para provar que eles não medem exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui 66,4 no primeiro, tá? Lembrando também que a tensão no campus vai mudando. Então, talvez eu consiga colocar aqui no 66,4 e daqui a pouco isso mude. Vamos deixar assim, 63,3 num instrumento, 63,4 no outro, 66,4 no outro e 66,2 no outro. Bom, então vocês já percebem aí que esses instrumentos têm as incertezas que vocês calcularam aí na aula anterior. Ok? E lembrando, esses instrumentos não estão calibrados, tá? Eles depois que foram comprados, nunca mais foram calibrados. Então, também, além da própria incerteza que o manual fala, pode ter também problemas de calibração. O uso aí contínuo aí que as pessoas usando isso aí ao longo dos anos, eles perdem a calibração, tá? Então, assim, professor, não era para variar 0,2, porque o manual fala que não. Isso se ele tivesse calibrado perfeitamente, tá? Bom, então isso aí é para mostrar que não mede exatamente a mesma coisa, mas fica muito próximo. Tá? Então vou voltar agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, como a gente está com 4 instrumentos, né, eu vou colocar 2 instrumentos deles para medir a tensão no primário e 2 instrumentos deles para medir a tensão no secundário, ok? Vou parar aqui a gravação e já volto. Bom, então eu fiz, né, a conexão agora, esse parzinho aqui está ligado, aqui dá para ver o cabinho, os 2 cabinhos pretos aqui, eles vão aqui em cima aqui no terminal H1, H2, ou seja, esses 2 caras estão medindo a tensão H1, H2. E esses 2 caras de cá, o fiozinho vermelho e o fiozinho preto aqui, ó, estão ligados nos terminais X1 e X2, medindo a tensão RMS, tanto um quanto outro medindo a tensão RMS nos terminais H1, H2, X1 e X2, tá? A forma de onda a gente vai ver na próxima experiência, como fica isso aí, a forma de onda. Bom, vou ligar então, né? De novo, vou colocar a tensãozinha aqui. Agora que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? O que vocês vão fazer é, anotando os degraus que eu vou colocar, vocês anotem. A gente vai pegar um conjunto de pontos aí para a gente ver essa relação entre primário e secundário. Eu vou chegar no valor próximo nominal e vou dar uma sobretensão aí também para ver como é que fica. Então vamos lá. Pode anotar esse valor aí, né? Ó, dá para ver já com pouca tensão no primário. Do lado direito, eu tenho pouca tensão também no lado esquerdo. E os valores são muito parecidos, ok? Então anotem aí as 2 tensões no primário e as 2 tensões no secundário. Vou aumentar um pouquinho mais agora. 4 volts aí, ó. Podem anotar esse valor também, ok? Anotou, um segundo valor. Vamos embora. Um terceiro valor, podem anotar aí também. Um quarto valor, anotem aí também. Um quinto valor. Um sexto valor. Um sétimo valor. Um oitavo valor. Já estamos chegando próximo do nominal, né? Um nono valor. E agora eu vou colocar o nominal no 10º, tá? Vou colocar no instrumento, no primário, tá? No primeiro instrumento do fluxo aqui à esquerda, eu vou colocar 66,4. Vou tentar colocar 66,4. Aí, vamos deixar assim. 66,4, 66,6, 66,8, 66,6 num outro instrumento. Ok? Então dá para ver que de uma forma bem direta a relação é 1 para 1. Mas depois a gente vai planilhar isso aí e vai ver os erros disso aí, tá ok? Vou aumentar agora, então fizeram 10 pontos, né? Vou fazer mais alguns pontos aí até chegar no 115. Então vamos lá. 11º valor.
Anotem isso aí. 12º valor. Anotem isso aí. 13º valor. Anotem isso aí. 14º valor. E eu vou chegar só no 115, tá ok, pessoal? Porque isso aí dá uma corrente muito alta no primário, tá? Depois vocês vão ver essa forma de onda aí no osciloscópio. Então, vou parar aqui no 115 de uma sobretensão de raiz 3 vezes. E vou anotar esse valor aí. Ok? Então, na hora que vocês planear, vocês vão ver se a relação realmente é 1:1 aí. Vão ver como é que esse TP está respondendo a isso, tá? Então, agora eu vou zerar ele. Novamente. E aí a gente conseguiu ver essa relação aí e verificar se a relação é 1:1. Pessoal, se vocês me perguntarem, é assim que é feito então um TP real para ver a relação de transformação? Não, não é assim que é feito na vida real. Vocês vão ver que tem norma que define os ensaios de TP para verificar a relação de transformação. Eu não conseguiria fazer isso com um TP, por exemplo, de 115 para 13.000, porque eu não conseguiria medir o 13.000. Então, o que o pessoal faz em geral, em alguns dos casos, é aplicar uma tensão reduzida na parte de alta, né, no H1, H2, e tentar medir o valor que vai aparecer do outro lado. Se digamos que a relação é 1000:1, se eu aplicar 100 volts, vai aparecer 100 milivolts do outro lado. Então, eu lendo 100 e 100 mili, eu consigo concluir alguma coisa de relação de transformação. Mas existem outras técnicas que a norma define, por exemplo, colocar comparação entre um TP que você quer ensaiar e um TP padrão que você já conhece a relação e outros equipamentos que também conseguem fazer esse teste. Vocês vão ver no próximo ensaio que quanto menor a corrente que a gente colocar, menor a tensão que a gente colocar nos terminais do equipamento, como por exemplo está aí 300 milivolts, menor vai ser o fluxo magnético. Quanto menor esse fluxo magnético, menor a corrente de magnetização. Quanto menor a corrente de magnetização, menor a corrente que vai passar no enrolamento primário na condição a vazio. Então, qual que é o objetivo nosso para ver realmente a relação de transformação desse cara aí? Assim, o número de espiras, né? A relação de espiras. Uma coisa é a relação de espira, outra coisa é a relação de transformação. A relação de transformação leva em consideração a queda de tensão dentro do TP. O número de espiras não. Então, existe equipamento que verifica a relação de espira. E qual que é o objetivo desse equipamento? É tentar aplicar a menor tensão possível para ter o menor fluxo possível, para ter a menor corrente possível, para ter a menor queda de tensão possível dentro do instrumento. Que aí a tensão no terminal H1, H2 fica muito... A queda de tensão não vai ser quase que nenhuma. Então, em PU, o H1, H2, PU fica muito parecido com X1, X2 em PU do outro lado. Não tem nenhuma queda. Então, o pessoal aplica milivolt realmente nos terminais e tenta medir microvolt para minimizar ao máximo a tensão aplicada no TP. E aí você realmente consegue obter a relação de espiras, que não é a relação de transformação.